Graças e paz, irmãos. Amém. Vamos ver Romanos capítulo 13, versículo 11, mais uma vez, por favor. Eu quero agradecer aos irmãos pelo convite. Minha esposa veio comigo. Kelly, está lá no último banco ali. E eu quero dizer para os irmãos que esse é o púlpito mais alto que eu já usei. Vamos usar a irmã, pastor? Kelly, irmã Kelly, por favor, fique de pé, que eu queria reconhecê-la. Vamos dizer assim para a irmã Kelly? Irmã Kelly, Jesus te abençoe, tu e tua casa. Amém, amém. Bem, que ela é muito discreta. Fica na dela ali. Romanos 13, 11 diz assim: fazei isso, compreendendo o tempo, que já é hora de despertar do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que no início, quando cremos. Amém? Amém. Nós já oramos e vamos direto para o texto então. Essa porção da palavra de Deus, Romanos 13, 11, Paulo está falando a respeito das autoridades da lei, as autoridades políticas do Estado, e que naquela época era ninguém mais, ninguém menos que o imperador romano Nero, que ficou conhecido como Nero o Louco. Nero, entre tantas atrocidades que a gente cresceu ouvindo falar, que ele pôs fogo em Roma, né? Naquela época Roma tinha 14 bairros, ele pôs fogo em 11 dos 14 bairros. Dos 3 que sobraram eram amplamente povoados por cristãos e judeus. Então, ficou muito bom para ele, muito fácil colocar a culpa nos cristãos de terem incendiado Roma. Daí o nome daquele programa de gravar CD que a gente usa hoje, né? Que queima o CD, Nero, por causa dessa atrocidade que ele fez. Entre outras atrocidades, ele chegou a deitar-se com sua própria mãe, e um tempo depois, ele chegou a abrir a barriga da mãe, literalmente falando, matando-a, é claro, para ver de onde ele havia saído. E Paulo diz, escrevendo aquela igreja, a igreja em Roma, que não foi fundada por nenhum dos apóstolos, mas que provavelmente foi fundada por judeus de origem romana, que estavam presentes lá no episódio registrado em Atos capítulo 2, acontecido em Jerusalém, e que se converteram a Jesus Cristo ali, em Jerusalém, e ao regressar para Roma, fundaram então uma igreja. Nós percebemos que essa igreja em Roma, que Paulo ainda não havia conhecido, era uma igreja formada por pelo menos 2 grupos principais: os judeus, que haviam fundado a igreja, e gentios, aqueles que não eram de origem judaica, mas estavam ali também cultuando ao Senhor. E esse embate essa formação provocou vários embates naquela igreja. E um dos embates, por exemplo, que é abordado por Paulo no capítulo seguinte, no capítulo 14, é sobre a alimentação. Os judeus têm inúmeras restrições alimentares, e eles diziam que não podia comer isso, não podia comer aquilo, enquanto os gentios não, comiam de tudo. Então Paulo escreve essa carta com um cunho teológico, mostrando principalmente a respeito da justificação pela fé em Jesus Cristo, e ele também tem um propósito missionário ao escrever essa carta. Ele quer usar, no bom sentido da palavra, a igreja que está reunida lá em Roma como um trampolim missionário, porque ele deseja alcançar a Espanha, e muitos estudiosos da Bíblia acreditam que assim aconteceu, que ele conseguiu chegar até a Espanha para pregar o Evangelho. Seja como for, esse é o contexto, esse é o pano de fundo da carta que Paulo escreveu aos romanos. Então, Paulo explica que toda autoridade é constituída por Deus, não há nenhuma autoridade que não tenha sido dada por Deus. Ele diz então que os cristãos, como servos de Deus, devem estar atentos a isso, devem andar em obediência, mas também devem prestar muita atenção aos tempos, devem despertar do seu sono
e devem atentar para a proximidade da salvação que está aumentando à medida que o tempo vai passando. Então quero ver com vocês, com base no tema Desperte-se, Senhor, que é o tema que vocês me deram, sobre essas três questões principais que o versículo 11 aborda. Em primeiro lugar, o que é que significa compreender o tempo quando Paulo diz isso aqui neste versículo? Os irmãos lá em Roma precisavam estar muito atentos para a obediência à lei, e a obediência à lei, de acordo com a palavra de Deus, tendo toda a Bíblia em mente, ela é vista por Deus com bons olhos. O nosso Deus é o Deus da ordem, não é o Deus do caos. Ele é o Deus da autoridade, não é o Deus do autoritarismo e muito menos da anarquia. Mas como ele é equilibrado em seu ser, mesmo Deus sendo amor, justiça, paz, misericórdia e tantos outros atributos maravilhosos que compõem o ser de Deus, nós podemos afirmar com certeza que não há crise em Deus, nem há qualquer tipo de desequilíbrio. Ele é perfeitamente harmonioso. E ele deseja também que os seus filhos andem em harmonia com a sociedade, com as autoridades, com os irmãos e com o próprio Deus. Então, Deus vê a obediência às autoridades com bons olhos, mas há algumas ressalvas. A primeira das ressalvas é quando essa autoridade começa a ensinar ou começa a instituir que não devemos mais adorar a Deus. Por exemplo, o regime comunista ensinava, e os comunistas que vivem hoje ainda no Brasil ensinam, que o Estado não deve permitir qualquer tipo de adoração a qualquer tipo de Deus. Deus, então, desobriga os seus filhos, por meio de toda a sua palavra, a se submeterem a esse tipo de ordem da lei. Os países comunistas, ou a filosofia comunista, ensina que o homem não deve adorar a nenhum Deus. Então eles acreditam que o Estado não é apenas laico, isto é, livre, mas eles ensinam que o Estado deve ser ateu. E nós vemos o caos quando isso acontece. Porque o Ocidente está fundamentado, tem suas bases fundamentadas nos princípios judaico-cristãos, isto é, na Bíblia. E quando uma nação se fundamenta na Bíblia, a nação prospera. A nação busca os alvos de Deus. Para dar dois exemplos para vocês, vamos comparar, por exemplo, a colonização do nosso país. Como foi feita? Portugueses vieram para cá, exploraram a nossa terra, e até aquela altura, o imposto que se pagava de 20% era muito bacana, embora tenha sido considerado alto naquela época, mas hoje em dia nós pagamos cerca de 40% de impostos para o Estado. Mesmo assim, os brasileiros começaram a falar do quinto dos infernos naquela época, porque era o quinto dos impostos que se pagava e era um imposto infernal. Além de toda a exploração, quem Portugal mandou para o Brasil colonizar nossa nação? Mandou os católicos, sobretudo padres que estavam envolvidos com escândalos sexuais, para o Brasil, e fez da nação brasileira, fez do país, melhor dizendo, uma grande cadeia, onde os principais criminosos, os mais terríveis criminosos, vieram cumprir pena aqui no Brasil. Então a gente começa a ver os princípios da nação sendo estabelecidos de modo equivocado. Por isso que até hoje, 500 anos depois, não conseguimos avançar. Podemos comparar então com a colonização dos Estados Unidos. Quem os ingleses mandaram colonizar os Estados Unidos? Cristãos. Cristãos evangélicos. E o que eles faziam? Trabalhavam duro. E eles não gastavam seu dinheiro com farras, como já foi dito, com bebedeiras, com coisas imorais. Eles trabalhavam duro, guardavam seu dinheiro e investiam em propriedades e aumentavam o lucro. E a nação prosperou.
Então, é de muita importância que os cristãos atentem para compreender o tempo. Isso foi dito por Paulo há cerca de 2000 anos. Hoje em dia, os cristãos precisam continuar atentos aos sinais dos tempos. O que a nossa época tem ensinado? A nossa época tem ensinado contrariamente, os princípios contrários à palavra de Deus. O que é bonito e o que é moda hoje em dia? É moda apoiar ou ver com bons olhos casais homossexuais. E o mundo, que é terrivelmente hipócrita, nos critica por isso. Mas eu nunca vi um casal que estivesse esperando um bebê, ao comentar sobre o futuro nascimento daquela criança, sobre o nascimento daquela criança, dizer: vai ser um homossexual tão lindo e vai conseguir outro homem para casar com ele. Não, porque isso é bonito na família do outro, isso é legal na família do outro. Pelo contrário, os casais naturalmente veem com bons olhos a chegada de um novo filho. Imaginam, vai ser um menino, vai jogar bola com o pai, vai ser bonito que nem a mãe, e por aí vai. Ou vai ser uma menina, vai ser uma princesa, vai ser educada, vai ser dócil, vai ser gentil. É assim que nós imaginamos. A igreja precisa estar atenta a essas questões. Porque esse tipo de distorção de mensagem, esse tipo de inversão de valores, que é totalmente condenado na palavra de Deus, tem os seus princípios desde o Jardim do Éden. Em Isaías capítulo 5, versículo 20, nós lemos o seguinte: ai daquele que diz ao bem mal e ao mal bem. Quando um profeta bíblico fala ai, sensação de dor, palavra que exprime a dor, o sofrimento, ele está falando em nome de Deus. Porque Deus fará gemer de dor aqueles que desobedecem a sua palavra. E nós precisamos compreender esse tempo. No Jardim do Éden, Deus disse para Adão e Eva: vocês podem comer de todos os frutos que tem aqui nesse jardim, mas daquele fruto, do fruto do conhecimento do bem e do mal, vocês não podem comer. Aí em Gênesis capítulo 3, versículo 1, a serpente, o diabo pergunta à mulher: foi assim que Deus disse? Vocês não podem comer de nenhum fruto, e não podem, vocês não podem comer de nenhum fruto que tem no paraíso. Aí Eva, já maculada pela palavra do inimigo, começa também a distorcer a palavra de Deus. E diz: não, a gente pode comer, mas do fruto do conhecimento do bem e do mal, a gente não pode comer nem tocar. Ora, Deus não disse que não podia tocar naquele fruto. Podia tocar, podia cheirar, podia palpar. Deus não proibiu nada disso, mas não podia comer. E é assim que o diabo continua a fazer na nossa época. Ele vem com toda, passando por cima da palavra de Deus, de modo que muitos que andam com Deus andam se confundindo. E é preciso que atendemos bem para a palavra de Deus, para não discernirmos de maneira errada a nossa época, para compreender bem o nosso tempo. Para compreender bem o nosso tempo é necessário, irmãos, que saibamos que somos cristãos. E o cristão não é apenas cidadão desse mundo. O cristão não se submete apenas à autoridade instituída por Deus aqui na terra, mas o cristão deve se submeter à autoridade do próprio Deus. Porque de acordo com Efésios, capítulo 1, versículo 3, nós já estamos assentados nas regiões celestiais com Jesus Cristo. Nós não somos cidadãos meramente brasileiros. Nós somos cidadãos brasileiros, mas também somos cidadãos celestiais. Será que nós temos compreendido bem o nosso tempo? Em segundo lugar, o que significa despertar do sono? O que significa despertar do sono? Paulo diz para aqueles irmãos que eles precisavam despertar. O povo de Deus, em diversas épocas da história, esteve adormecido, sonolento,
e precisou do despertar do Senhor. Esse despertar do sono espiritual deve vir, aliás, só vem por meio de duas ferramentas que Deus nos deu: a Bíblia e a oração. Não é possível sair da letargia, não é possível sair da acomodação espiritual se não for por meio da palavra de Deus e da oração. Quer ver só? Vou dar alguns exemplos bíblicos. Quando o rei Josias, na época do rei Josias, do rei do Antigo Testamento, foi encontrado um trecho do livro da lei no templo que estava em construção, em reforma. Aí ele atentou para o que estava escrito na lei do Senhor, voltou a celebrar a Páscoa, que já não era celebrada há vários anos, e atentou para a comunhão com Deus, por meio da oração e da palavra de Deus. Por meio da oração e da palavra também, na época do rei Ezequias, houve um grande despertamento espiritual também. Por meio da palavra de Deus e da oração, Daniel, quando estava sendo cativeiro na Babilônia, lendo o livro do profeta Jeremias, compreendeu que já era a hora do povo que estava exilado na Babilônia voltar para Israel. Ele leu na palavra e ele passou a orar em prol daquilo. Na reforma do templo com Esdras e Neemias, também houve a palavra de Deus e a oração. Deus levantou dois profetas, Ageu e Zacarias, para profetizarem e animarem o seu povo para continuar construindo, restaurando o templo. E, além da Bíblia, além do Antigo Testamento, nós temos um exemplo, pelo menos um, no Novo Testamento. Em Atos capítulo 6, versículo 4, quando surgem as primeiras semanas de trabalho na igreja cristã, e as pessoas da igreja estão pedindo que os apóstolos se dediquem a todo o trabalho, querem que os apóstolos se dediquem também à ação social da igreja. Aí os apóstolos escolhem homens cheios do Espírito Santo para fazerem aquele trabalho, e eles dizem, Atos 6,4 diz, mas nós nos devotaremos à oração e ao ministério da palavra. E é interessante que em Atos 6 há um jogo de palavras que muitas vezes nós não percebemos com as nossas traduções em português, porque aqueles irmãos que mais tarde foram chamados de diáconos, e o que era um diácono? É um servo. É uma das várias palavras que o Novo Testamento usa para falar de um servo. Eles se tornaram servos das mesas. Eles serviam as pessoas à mesa. E os apóstolos se tornaram diáconos da palavra. Eles serviam a palavra ao povo de Deus. Eles se dedicavam à palavra, à oração para servirem a palavra. Quem foi que disse que o pastor tem que fazer tudo na igreja? Mas, mesmo em épocas posteriores a isso, o povo continuou, em outras ocasiões, de maneira sonolenta espiritualmente. E houve uma época que um grupo de exilados na região que hoje é conhecido como Alemanha, gente de diversos lugares, começaram uma reunião de oração. Eles eram liderados por um conde, que era a autoridade local, e era cristão, e cristão fervoroso. O nome do conde era Nicolau von Zinzendorf. E no século XVIII, em agosto, no mês de agosto, eles começaram a oração, pedindo a Deus que reunisse aquele povo. E vamos fazer uma liturgia, um culto, onde a liturgia das nossas diversas denominações não atrapalhe. Sabe quanto tempo aquela reunião de oração durou? Mais de 100 anos. Ininterruptos. É a maior reunião de oração que tem notícia em toda a história. Durante 100 anos, sempre houve pessoas orando naquele lugar. As pessoas iam para casa, dormiam, trabalhavam, mas um grupo ficava orando ali. E muitos morreram, é claro, em mais de 100 anos. Mas
foi o maior avivamento da história da igreja, até hoje. Naquela época, eles enviaram mais de 300 missionários. Esses mais de 300 missionários eram mais missionários do que toda a igreja cristã tinha enviado, desde a Reforma Protestante, em 1517, até o século XVIII juntos. Porque quando a igreja desperta com oração e com a palavra de Deus. E não há despertamento espiritual se não houver pregação da Bíblia para os que estão fora. Não há. Você pode chamar de barulho, de gritaria, de histeria até, mas não há avivamento sem missões. Não há avivamento sem anúncio do Evangelho àqueles que ainda não ouviram falar de Jesus. Não há. No começo do século XX, um grupo de cristãos nos Estados Unidos começou a orar e deram origem no ano de 1904 ao que nós conhecemos hoje como movimento pentecostal. O movimento pentecostal, ao longo dos anos, cometeu muitos erros, muitos exageros. Mas aí eu pergunto, os presbiterianos não cometeram? Os congregacionais não cometeram? Os batistas não cometeram? Quem não cometeu exageros? Mas fato é que o movimento pentecostal alavancou a obra missionária em mais de 90% desde o ano de 1904. Vocês podem dizer se é mentira ou se é verdade. A gente viaja muito por aí e às vezes tem cidades que, sei lá, tem só uma ruazinha, umas casinhas lá. Nem tem uma capela da igreja católica, mas tem uma congregação da Assembleia de Deus lá. Isso é bom, porque o Evangelho é anunciado. E nós, irmãos, nós estamos dormindo, nós estamos com sono, nós precisamos despertar para algo que Deus nos quer falar. É preciso que estejamos em oração e em estudo da palavra. Em terceiro lugar, Paulo diz aqui no texto que nós devemos compreender o tempo, porque já está na hora de despertar. E ele diz também, por que nós devemos compreender esse tempo? Porque a nossa salvação está agora mais perto do que no início, quando cremos. A nossa salvação está agora mais perto do que no início, quando cremos. O que significa isso? Significa, por exemplo, por acaso, que quando nós cremos em Jesus, até agora a gente não é salvo? Que a gente ainda vai ser salvo? Será que é isso? Se a gente morreu hoje, será que a gente não é salvo ainda? Não, não é disso que Paulo está falando. Aliás, a Bíblia fala de pelo menos 3 tempos verbais da salvação. Em primeiro lugar, a Bíblia diz que nós fomos salvos, ou somos salvos. E em Efésios capítulo 2, versículo 8, nós lemos isso. Efésios 2, 8 diz, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. A salvação no tempo passado já foi operada. Nós já fomos salvos, nós já somos salvos. Nós já fomos salvos do poder do diabo. E este tempo da salvação fala a respeito da doutrina da justificação pela fé. Nós estávamos no grande tribunal de Deus, e éramos os réus, e não havia ninguém para assumir a nossa culpa. Éramos de fato culpados, mas Jesus é não somente o nosso advogado, nosso intercessor, como ele assume a nossa responsabilidade. Ele recebe a punição pelos nossos pecados, e nós somos justificados pela fé. O juiz do universo bate o martelo, diz que o julgamento está encerrado e nos declara inocentes. Nós somos salvos já. Mas isso foi um lugar. A Bíblia fala que nós estamos sendo salvos. Por exemplo, em 1 Coríntios 1,18, que diz assim, pois a palavra da cruz é insensatez para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Deus
já nos salvou do poder das trevas. Agora Deus está nos salvando de nós mesmos. Nós continuamos a ser pecadores. João, escrevendo a sua primeira carta, diz que se a gente disser que não tem pecado, somos mentirosos. E ele diz também que nós, como pecadores que somos, se confessarmos nossos pecados, Deus nos perdoa por meio de Jesus Cristo. Então, essa salvação da qual nós estamos participando ainda, estamos sendo salvos, diz respeito à santificação. Isto é, no momento em que acreditamos em Jesus Cristo, Deus nos salvou e nos santificou. A santificação é um ato que vem de Deus, não vem do Vaticano, não vem do Papa. Quem é ele para santificar alguém? Só Deus é quem pode santificar alguém. Mas a santificação é um ato e também é um processo. Aliás, o autor da carta aos Hebreus escreveu exatamente isso. Ele diz que nós devemos buscar a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E esse verá o Senhor, da qual o autor da carta aos Hebreus fala, não é ver Deus, as bênçãos de Deus aqui na terra, mas é ver Deus, o fim de todas as coisas, vê-lo no final de tudo, vê-lo escatologicamente. Mas a Bíblia ainda fala do terceiro tempo verbal da salvação, do qual Paulo está atentando aqui em Romanos 13:11. Nós podemos ler também, para confirmar isso, Romanos capítulo 5, versículo 9, que diz assim: assim, agora justificados pelo seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira. Deus nos salvou do poder das trevas, nos justificando. Deus está nos salvando de nós mesmos, nos santificando, e Deus nos salvará da sua própria ira definitivamente quando houver a glorificação. Quando nós chegarmos no céu e toda dor, toda lágrima, todo pecado, todo sofrimento estiverem cessado, aí nós seremos definitivamente salvos. Receberemos um corpo semelhante ao do Senhor, um corpo novo de glória, um novo nome, e receberemos as recompensas eternas celestiais. É dessa salvação que Paulo está dizendo que ela está muito mais perto agora do que quando nós recebemos a primeira salvação, quando nós cremos, quando fomos perdoados, quando fomos justificados pelo Senhor. Já que essa salvação está cada vez mais próxima, então Paulo está dizendo: compreendam bem o tempo e despertem do sono espiritual. Para concluir, meus queridos, eu quero perguntar apenas, aliás, será que nós estamos dispostos a sairmos da apatia espiritual, do sono espiritual? Será que já não é hora para nós também despertarmos, tal como já era hora da igreja em Roma despertar? Nós sabemos, por meio da Bíblia, que era hora da igreja de Roma despertar. Mas hoje, por meio de uma análise individual que cada um deve fazer agora, nós sabemos que já não é hora de despertarmos para aquilo que Deus tem para a nossa vida. Alguém falou aqui no culto, antes de eu pregar, que seria a noite de despertar talvez os dons que estejam enterrados. Será que não já está na hora de reavivar aquele dom, tal como Timóteo disse que reavivar o dom que ele tinha recebido da parte de Deus? Será que hoje não é o dia de despertar para obedecer o chamado do missionário de Deus e estudar a palavra dele no seminário, preparado para ser um missionário transcultural? Será que já não é hora para despertar para a salvação dos nossos parentes? Será que já não é hora de despertar para um compromisso sério com Jesus Cristo, entregar a sua vida a Ele definitivamente? Deus é bom e Ele nos dá oportunidades, mas às vezes Ele só nos dá uma oportunidade, e cabe a nós não desprezar, mas despertar para a vontade de Deus. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar mais uma vez?
Pai bendito, louvado seja o nome de Jesus. Obrigado pela tua palavra. Nós te pedimos, Senhor, fala ao nosso coração, não somente agora, mas ao longo de toda a semana, em relação àquilo que tu queres que despertemos para a tua obra, Senhor. Deus, no nome de Jesus nós te pedimos isso. Amém.